E junta-se agora em direto nesta edição da noite o investigador Miguel Prudêncio. Muito boa noite e obrigada por estar connosco nesta edição da noite. E começo por lhe perguntar que condição é esta em que está Portugal, que foi considerado zona de variantes do vírus? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, a Alemanha colocou Portugal nessa lista, o que significa que considerou que Portugal neste momento é um país de risco acrescido, nomeadamente pela prevalência que a chamada variante Delta está a ter, que já se tornou dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo, e que está progressivamente, digamos, a ganhar terreno noutras regiões do país. E por esta razão, as autoridades alemãs decidiram colocar Portugal nesta lista, para já durante 2 semanas, e vamos ver o que acontece findo esse período, se há ou não uma alteração dessa situação, mas para já foi esta a decisão e deriva da situação que estamos a viver neste momento, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo e da prevalência da variante Delta. Se esta medida era expectável, tendo em conta os índices no nosso país e o facto da variante Delta começar a trocar-nos as voltas? Claro que cada país tem a autonomia de tomar as suas decisões em função dos dados que estão disponíveis, mas também é verdade que neste momento a prevalência da variante Delta em Portugal e nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo é algo preocupante, porque sabemos que se trata de uma variante particularmente transmissível. Não quer isto dizer que não hajam outros países na União Europeia onde a variante Delta também esteja a ganhar terreno. Porventura, neste momento, Portugal, e mais em concreto a região de Lisboa, já está mais avançada nesse processo da variante Delta, digamos, tornar-se prevalente, e será isso que terá levado as autoridades alemãs a tomarem agora esta decisão. Resta ver como é que esta situação vai evoluir, quer em Portugal, desejavelmente conseguirmos conter estes números para podermos regressar a um estatuto diferente daquele que temos neste momento, nomeadamente nas listas alemãs, e como é que evolui noutros países europeus, onde parece ser claro que a variante Delta está efetivamente a ganhar terreno, e vamos ver que consequências é que isso poderá vir a ter. E nesse âmbito das consequências, quais é que são, no fundo, os riscos com o crescimento e a predominância desta variante Delta? O principal risco associado à variante Delta tem a ver com a sua maior transmissibilidade, que neste momento está demonstrada. O que não está demonstrado, embora haja algumas indicações de que possa ser o caso, não são inequívocas, é que essa variante conduza também a uma doença mais grave ou a um aumento do número de hospitalizações. As boas notícias são que as vacinas, e nomeadamente o esquema vacinal completo, são extraordinariamente eficazes na proteção contra as formas mais graves da doença causadas também por esta variante. Nós já sabíamos que as vacinas têm um elevado grau de eficácia na proteção contra a doença severa causada por outras variantes, mas agora temos dados que mostram também, de forma inequívoca, que um esquema vacinal completo de qualquer das vacinas que está disponível também confere elevadíssima proteção, na ordem dos 90%, contra a hospitalização nos casos de doença causada pela variante Delta. Portanto, tudo isto junto, o que nos indica é que é necessário continuar o esforço de vacinação para protegermos cada vez um maior número de pessoas e cada vez as faixas etárias mais baixas, onde aparentemente está a ser predominante a disseminação desta variante, e enquanto isso não acontece, enquanto não conseguimos ter uma cobertura vacinal de toda essa população, é muito importante que as pessoas continuem a adotar as medidas de proteção individual, porque essas previnem a transmissão do vírus, qualquer que seja a variante, e por maioria de razão, tratando-se de uma variante particularmente transmissível, é particularmente importante impedirmos a sua transmissão através da adoção dessas regras simples, pelo menos durante este período imediato e durante um futuro a médio prazo, e sobretudo enquanto a vacinação não cobre toda a população
responsável neste momento por essa transmissão. Miguel Prudêncio, e enquanto não chegamos aos nossos objetivos de vacinação a nível do país, o que é que os novos casos, que foram hoje registados mais de 1.600, é um número mais elevado desde fevereiro, o que é que estes dados nos dizem sobre a fase da pandemia em que estamos e sobre o que podemos esperar para as próximas semanas? Dizem-nos precisamente que estamos perante uma variante que é extremamente transmissível. O número de casos está diretamente relacionado com a transmissibilidade do vírus e, neste caso, a partir do momento em que temos uma variante muito transmissível entre nós, esse número de casos naturalmente aumenta. É importante, no entanto, ter outro número em conta, que é o dos óbitos, que neste momento não são nem de perto nem de longe aqueles que foram há uns meses atrás, nomeadamente em janeiro e fevereiro, quando ainda não havia vacinas ou quando ainda havia uma percentagem muito baixa da população vacinada. Portanto, apesar de nós estarmos com números muito elevados de infecções, e isso é preocupante, até porque são infecções tendencialmente em pessoas mais jovens e algumas que levam a doença severa, ao mesmo tempo estes números não estão a ser acompanhados de uma mortalidade idêntica à que observámos recentemente, há uns meses atrás, porque as vacinas estão a criar essa proteção contra as formas mais graves da doença e contra a morte. De qualquer forma, não deixa de ser claro que estes números são preocupantes e que a população onde neste momento se estão a observar os maiores números de infecções e algumas com consequências muito, muito sérias em termos de complicações, são realmente as camadas etárias mais jovens, onde é importante tentar, na medida do possível, acelerar a vacinação e, até lá, aderir a todas as regras de proteção que todos hoje sabemos quais são e que não custa assim tanto aderir a elas, e é muito importante que todos o façam nesta altura. E no que diz respeito aos internamentos, nos hospitais estão mais de 400 doentes, mas no que diz respeito à ocupação e à lotação das camas que estão destinadas aos cuidados intensivos e que estão destinadas aos doentes Covid na região de Lisboa, essa lotação já está perto dos 80%. Que cenários é que antecipa? Bom, esses números são, sem dúvida, uma fonte de preocupação, uma vez que estamos a observar uma ocupação dos cuidados intensivos que ainda não é aquela que foi em janeiro, mas que começa a ser preocupante e que é um resultado direto do elevado número de infecções que se estão a observar, porque nós temos neste momento números de infecções elevados, uma percentagem dessas infecções vai conduzir a doença mais grave e, portanto, é importante bloquear esta cadeia, digamos, de eventos, de infecção e das consequências que se lhe seguem em termos de hospitalização e eventual necessidade de cuidados intensivos. É preciso bloquear isto logo no início, reduzindo os números das infecções, porque, caso contrário, nós vamos continuar a assistir a números elevados de pessoas a necessitarem de hospitalização e, evidentemente, que isso não é desejável nem para o sistema, para o Serviço Nacional de Saúde, que corre o risco de voltar a ficar sobrecarregado, nem, evidentemente, para a saúde das pessoas que contraem a infecção e que desenvolvem a doença. Portanto, o apelo é, no fundo, o de tentarmos conter estes números, porque as hospitalizações e os internamentos em cuidados intensivos são uma consequência direta do elevado número de infecções a que estamos a assistir e que é importante reduzir com os meios que estão ao nosso alcance. Miguel Prudêncio, parece-lhe que é execuível essa redução, conseguirmos essa redução dos números em 2 semanas, para que daqui a 2 semanas a Alemanha tome uma outra decisão que não a de manter esta retirada de Portugal? É uma pergunta de difícil resposta, vai depender muito de todos e de cada um de nós. Execuível será, desde que as pessoas adotem os comportamentos mais sensatos e mais adequados
Caso contrário, corre-se o risco da situação se manter com este grau de gravidade ou, inclusivamente, de se agravar ainda mais, nomeadamente à medida que a variante Delta se espalha por outras regiões do país e podemos vir a assistir a situações igualmente preocupantes, àquelas que estamos a assistir agora em Lisboa e Vale do Tejo, começar a ver isso a acontecer noutras regiões também. Portanto, estas regras que estão a ser agora impostas de limitação de circulação, etc., por muito que sejam, que nos custem e que preferíssemos que não fossem necessárias, julgo que neste momento é importante compreender que são efetivamente necessárias e que está um bocadinho nas mãos de todos nós termos um comportamento cívico e responsável para que daqui a 2 semanas a situação possa ser diferente para melhor. Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, boa noite e obrigada pelas suas explicações e também pela sua reação a esta notícia que está a marcar esta noite da Alemanha ter colocado Portugal na lista vermelha por causa da variante Delta.